Olá pessoas, sejam muito bem-vindos. Ultimamente eu tenho visto muitos vídeos das pessoas falando a respeito das doenças mentais, de psicoses, de bipolaridade, de vários outros, de esquizofrenia, de pessoas que estão tendo alucinações e confundem isso com experiências sobrenaturais. E como que a gente vai diferenciar, discernir o que é uma experiência real, sobrenatural e espiritual de uma experiência em que a sua mente tá com algum distúrbio, algum problema que tá interpretando os sentidos de forma errônea, diferente. A nossa mente é capaz de produzir imagens, de produzir sons, sensações. Nós somos capazes de fazer isso. Eu já fiz vários experimentos comigo mesma e eu sei dessa capacidade de tornar aquilo que eu imagino real. Inclusive, falando sobre isso, eu vi até alguns relatos de pessoas, de atores principalmente, que pegam um personagem, eles se transformam naquele personagem e vivem como tal, e depois não conseguem mais deixar de ser, como o ator que interpretou o Coringa, que não, obviamente não diretamente isso, mas incorporar aquele personagem trouxe alguns problemas para a vida pessoal do ator. Então, muitas vezes as pessoas passam por esse dilema e não conseguem diferenciar aquilo que elas criaram daquilo que é a realidade. Há um ponto que acaba criando uma barreira e impede a pessoa de entrar em contato com essa verdade. Então eu proponho que quando você tiver essa experiência sobrenatural, que você tente fazer questionamentos acerca do passado, presente e futuro que envolve isso. Por exemplo, nas minhas experiências. Quando eu tive as minhas visões do futuro, eu pude constatar no futuro que aconteciam. Algumas das visões que eu tive, algumas das experiências sobrenaturais que eu tive, elas eram quase que simultâneas. Então, por exemplo, quando eu vi o meu pai caindo de um barranco e eu fui fazer as minhas macumbas para isso não acontecer, pouco tempo depois, alguns minutos depois, a minha mãe me liga dizendo que ele havia ligado para ela e contado essa experiência. Como eu sabia disso? Eu não tinha contato com ele, eu tinha apagado o número dele, completamente distante, alheia, não estava tendo notícias, não sabia se ele estava na cidade ou se estava viajando. Mas eu vi isso, eu fui fazer o rito e depois eu tive essa resposta. Outras coisas aconteceram também, como quando eu fui para fazer um curso. Eu sonhei com as pessoas que estariam na minha sala antes. E eu nunca havia visto os professores que deram as aulas e nem os colegas. Mas eu sonhei com eles. E com um em particular que sentava... Onde ele sentava era atrás de mim. Ele começou sentando do lado e depois ele mudou para a cadeira de trás para ficar conversando com o pessoal atrás. Enfim, então as experiências sobrenaturais que eu tive, elas eram confirmadas. Outro exemplo, eu fui orientada certa vez a pegar R$20 que eu tinha e levar para uma senhora. Eu nunca tinha visto essa senhora, eu não sabia quem era e nem sabia onde ela morava. Eu saí e fui caminhando, sendo orientada pela voz da minha cabeça. Até que quando eu cheguei lá, eu fiquei com vergonha de dar os R$20 para ela. Era tudo que eu tinha naquele momento. Eu tava ferrada ainda, estava ainda me reerguendo e era o dinheiro que eu tinha todinho. E aí eu cheguei lá, eu fui conversar com ela e falar pra ter certeza que eu não tava ficando louca aqui. Sei lá, do nada chegar uma pessoa e entregar o dinheiro. Eu acharia isso, obviamente eu recebo, mas enfim, não quis fazer isso e fui conversar com a pessoa pra ela não achar que eu sou doida.
É um dos pontos, assim, que eu temo de verdade de ser chamada de louca. Não gosto, mas enfim. Olha lá, doidinha passando. Então eu conversei com ela e ela me explicou o que estava acontecendo, dos problemas com o marido, com a filha e de saúde que estava tendo. O marido, a filha e ela própria. E eu só tinha aqueles 20 reais. E aí eu conversei com ela, desabafou, ela se sentiu melhor depois de conversar comigo, eu tava se sentindo sozinha. E aí, depois de uns 20 minutos, eu fiquei constrangida, não quis entregar os 20 reais, muito pouco para tanto problema que ela tinha. E eu fui indo embora. Quando eu cheguei na porta, a voz na minha cabeça: tem certeza que tu vai levar esse dinheiro de volta? E obviamente eu me senti muito constrangida. Não havia constrangida por ter dar só aquilo e também constrangida por ter ido lá justamente para isso e não fazer. E então eu fiz, né? Eu entreguei para ela, ela ficou muito feliz, me agradeceu bastante. E eu me desculpando, eu tava entregando os 20 reais pra elas, me desculpando. Olha, me desculpa, mas eu só tenho isso. Em um outro momento talvez eu consiga fazer mais por você, mas agora é só isso. Eu sinto muito. E ela: não, tudo bem, muito obrigada. E muito feliz, sabe? Ela tava recebendo com muita alegria e eu muito triste por só poder dar aquilo. Mas enfim, são exemplos de situações sobrenaturais que acontecem, né? De eu ser guiada por uma voz na minha cabeça, que inclusive hoje em dia eu não sei, eu sou muito ruim. Muito, muito ruim mesmo de geografia, localização não é comigo. Então é realmente a voz da minha cabeça, porque eu não sei. Outro dia eu me perdi indo pro CT. E eu vou toda semana, gente. Segunda, quarta e sexta eu tô lá. E eu me perdi. Em um momento de meditação, acabei me distraindo, dobrei na rua errada. E aí tive que fazer um longo percurso até me encontrar novamente. Enfim, só para exemplificar para vocês que você, ao ter a sua experiência sobrenatural, busque constatar a veracidade dela. Não acreditar de imediato, porque, como eu disse, a nossa mente ela pode fazer isso. Pode produzir imagens, sons e sensações táteis que podem parecer reais e te convencem. Então, conecte com a realidade, tá? Com a veracidade disso. E sobre o fato dos papéis, né? De você acabar incorporando um papel que alguma entidade ou ser fala pra você, alguma voz do teu inconsciente surge e começa a te falar quem você foi e você começa a querer ser essa pessoa do passado. Aconselho que você se conecte mais com você mesmo, que as suas entidades, a sua religião, a filosofia que você segue te ajude a se conectar com quem você é, com a sua essência, indo no profundo do seu ser, para que quando surgirem essas aparições, para que quando você tiver essas experiências, você não se sinta perdido, não se sinta louco e você não pense que agora acabou tudo, ok? Para nos apoiarmos na realidade, é importante entrar dentro de nós mesmos. É importante o autoconhecimento. E à medida que você se conhece, você vai entendendo os seus padrões, e entendendo aquilo que está completamente fora e aquilo que realmente faz parte do seu ser. Se alguma entidade vem falar para você: você deve fazer isso ou aquilo, e não está de acordo com os seus princípios, não faça. Pare, pense, questione. Eu sei que pode parecer muito óbvio o que eu tô dizendo, mas existem muitas pessoas, inclusive tem alguém que pra mim é muito querido, que passou por uma experiência dessas, de ter tido contato com o ocultismo, com filosofias que trazem uma quebra das crenças limitantes antigas, e isso gerou
grandes problemas pro psicológico dessa pessoa e não consegue mais se restabelecer corretamente, né? Precisa de remédios que o ajudem a se manter na realidade, porque foi muito impactante. Nós temos as nossas crenças, elas são essas bases que fixam a gente para que nós não venhamos a quebrar, para que a nossa mente se mantenha funcional, que você consiga interpretar aquilo que está acontecendo e você consiga atuar de acordo com o que está acontecendo e se manter saudável, se manter de pé diante de qualquer situação, feliz ou triste. Você não se perde dentro de você mesmo em determinadas situações. Então, ao tratar dessas experiências, conecte-se com você mesmo, tenha a sua base e os seus sistemas, porque uma vez que isso é quebrado, gera prejuízos muito grandes. E há quem diga, mas isso é só um pensamento, é só a mente. Eu sempre falo, quando eu converso com os meus clientes, quando eu estou com colegas até, com pessoas que vêm buscar ajuda comigo, eu os oriento sempre no sistema de crenças que cada um deles possui. Eu não tento quebrar a crença de ninguém, eu não tento impor aquilo que eu acredito, eu não falo pra ninguém isso que você acredita tá errado. Eu vou dentro do sistema de crenças da pessoa, orientando ela dentro daquilo que ela crê, para que ela possa fazer o que é melhor para a vida dela. Então, se vem um cristão falar comigo, eu uso aquilo que eu conheço da Bíblia, li a Bíblia 7 vezes, me serve de alguma coisa. Tem muitos cristãos que buscam ajuda comigo e eu oriento eles dentro do sistema de crença que eles acreditam. Então eu vou falar sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, as orientações que ele trouxe. Se é um satanista, um luciferiano, enfim, independente das diversas crenças, eu vou sempre tratar naquilo que a pessoa crê, para que ela consiga se reorientar, restabelecer a sua vida e fazer aquilo que é melhor para ela. Então, obviamente, a nossa mente é capaz de nos enganar, de criar ilusões e situações que são muito convincentes, e cabe a nós decidir aquilo que vai ser ou não levado a sério, aquilo que vai ser tratado com seriedade, aquilo que deve ser ignorado, mas sempre considerando o fato de isso deve estar dentro dos princípios. Se uma voz ou uma visão orienta você a fazer algo que não te deixa confortável, que um exemplo para mim, já tive sensações, né, em alguns lugares de ter vontade de fumar. Eu detesto fumaça. Quando eu sinto perto de mim, trava a garganta, eu começo a tossir. É um desastre. Mas já aconteceu de determinados lugares eu sentir desejo de fumar. E eu sei que isso não é próprio de mim e eu não vou fazer. Mas eu tive essa sensação. E eu detesto, inclusive, porque o meu avô faleceu porque ele fumava e isso gerou um câncer nele. E tem os defensores do cigarro, né? Ai, mas eu fumo há não sei quantos anos e não tenho isso. Varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que pode tomar 10 litros de álcool e nada acontece, enquanto que outros tomam um golinho e já tá passando mal. Pessoas são indivíduos e são completamente diferentes uns dos outros. No meu avô, isso gerou um câncer e infelizmente ele faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. E desde então eu detesto. Inclusive, quando ele fumava perto de mim, eu já arrancava da mão dele, eu jogava no chão, eu falava... Porque na escolinha já tinham ensinado pra gente dos males do cigarro, mostrando as imagens, né, de como fica o pulmão, de pessoas doentes, do câncer, enfim. Então, eu
sempre que tinha oportunidade, quando eu via ele fumando, ele não fumava perto de mim, porque eu sempre tirava da mão dele, jogava no chão, pisava, apagava. Não faz isso, porque faz mal. Mas, obviamente, ele fazia escondido de mim, né? Faz parte. Enfim, tive essa experiência e eu sei que eu não gosto e eu não vou fazer. Então, eu recebo algumas dessas mensagens sobrenaturais, também sobre falar alguma coisa com alguém e acerca de visões, mas eu acabo não fazendo. Apenas aquilo que está de acordo com o que eu acredito. Se não está, eu não vou fazer. É bem parecido com... Eu já falei sobre esse assunto no outro vídeo, de um rapaz que diz: mas a pessoa, quando ela é ocultista, quando é satanista e faz pactos e mata não sei quem e bebe sangue, a mesma coisa cabe aqui. Se você não gosta de nada disso, se você não gosta de fazer rituais, se você não gosta da matança de animais para utilização do sangue nos rituais, não vai fazer. Mas e porque a voz na cabeça? Você pode alterar o seu estado vibracional para que essa voz não alcance mais de você. E aí você fica livre. É um tema bem complexo, depois eu vou trazer mais conteúdo a respeito disso, porque o vídeo já tá longo, né? Mas deixem aí os comentários, as considerações de vocês. Eu acho importante que vocês falem também a respeito das experiências, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão passando por algumas situações parecidas. Tem aparecido muito desses vídeos para mim, o algoritmo tá me mandando bastante. Acho que talvez porque eu comentei com alguém sobre eu ter tido essas experiências e ter achado que era esquizofrenia, agora tem aparecido bastante vídeos nesse sentido pra mim. Mas enfim. Um grande beijo, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!